Olá pessoal, sou o professor Maurílio. Se inscrevam no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. A nossa videoaula hoje vai ser sobre equação geral da reta. Vejamos. Equação geral da reta. Dado dois pontos distintos A, xa e ya, ponto A, xa, ya, e B, xb, yb, B, ponto B, de coordenadas xb, yb, consideremos um ponto P, xy. Considerando um ponto P, xy, genérico da reta B. Ou seja, esse ponto P ele é genérico dessa reta AB. Se A, B e P, se A, B e P são colineares, então a condição necessária para que ele seja uma reta é só resolver o determinante. Veja, x, xy1, xa, xy, xa, xb, e acrescentamos aqui uma unidade na terceira coluna. Então, para calcularmos o determinante, basta multiplicarmos as diagonal principal sendo usando o sinal positivo e a diagonal secundária usando o sinal negativo. Então vejamos, repetindo aqui o determinante na matriz, então vamos acrescentar as duas primeiras colunas aqui depois dessa reta paralela. Então veja, acrescentando xy, lembrando que essa aqui é essa daqui, xy1, xy1, xa1, xa1, xb, yb1, e acrescentando essas duas colunas aqui depois dessa reta vertical. Estou acrescentando aqui xy, xa, xb, yb, acrescentando aqui. Agora nós podemos operar fazendo a multiplicação. Vejamos. Vou começar aqui logo pela diagonal secundária, onde utilizamos o sinal negativo. Então veja, menos xb vezes ya vezes 1 vai ser xb vezes ya, menos yb vezes 1 vezes x vai ficar x yb, menos 1 vezes xa vezes y vai ficar xa vezes y. Agora multiplicando aqui a diagonal principal. Então trocando o sinal aqui agora vai ser mais, vai ficar x vezes ya vezes 1 vai ficar xya mais y vezes 1 vezes xb vai ficar xb vezes y, mais 1 vezes xa vezes xb vai ficar xa vezes yb. Então, vamos ver aqui como ficou. Então, a diagonal secundária ficou menos xb vezes ya, menos x vezes yb, menos xa vezes y, mais x vezes ya, mais xb vezes y, mais xa vezes yb, igualando a zero. Então, arrumando aqui um pouquinho, poderia ficar x vezes ya, menos xy vezes b, mais xb vezes y, menos xa vezes y, mais xa vezes yb, menos xb vezes ya, igual a zero. Então, organizando aqui, como é que nós temos x no primeiro membro e x no segundo, então vamos colocar o x em evidência, então vai ficar x vezes ya menos yb, ou seja, se eu multiplicar o x
por YA eu volto para cá. E se multiplicar o Y por YB eu volto para cá. Então, nós podemos reescrever dessa forma. Da mesma forma nesse segundo membro aqui. Nós temos XBY e XAY. Nesse caso, vamos colocar o Y em evidência. Então, Y vezes, abre parênteses, XB menos XA, que se eu multiplicar por Y eu volto para cá, né? Se eu multiplicar aqui também por Y eu volto para esse número também, né? Ou seja, então reescrevendo dessa forma. E no segundo, aqui no terceiro membro aqui, é XA vezes YB menos XB vezes YA. Então aqui a gente não vai colocar em evidência. Então substituindo aqui, ó, YA menos YB por A, XB menos XA por B, e XA vezes YB menos XB vezes YA por C, nós poderemos chegaremos à equação da reta, que é essa aqui. X vezes A mais Y vezes B e mais C. Então, pessoal, essa é a equação da reta. Vejamos alguns exemplos. Continuando com a equação geral da reta, vejamos esse exemplo. Equação geral da reta, determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 5 e 2 e B, menos 1 e 3. Dados, o XA é igual a 5, o YA é igual a 2, o XB igual a menos 1 e o YB igual a 3. Então, vejamos, colocando aqui, armando aqui o determinante. Então, os números genéricos são o X e o Y. Os números conhecidos são o XA, YA e XB, YB. Isso tudo, acrescentando aqui a unidade, a condição necessária para que essa equação da reta, ela precisa ser colineares, e para isso nós temos que igualar a zero, tem que ser igual a zero. Então vejamos aqui, repetindo aqui, x e y, que são os números não conhecidos, genéricos, x e y, xa é 5, ya é 2, xb menos 1, yb 3, acrescentando aqui 1 na terceira coluna, e acrescentando as duas primeiras colunas aqui na frente dessa reta vertical. Então, repetindo aqui o x e o y, 5 e 2, menos 1 e 3. Então agora basta multiplicarmos as diagonais principais, que é positiva, vai ser positiva as diagonais principais, e as diagonais secundárias vai ser negativa. Então vamos começar pelas diagonais secundárias. Então veja, menos 1, menos 1 vezes 2 vezes 1, menos e menos 1 vai ser mais, 1 vezes 2 é 2. Menos 3 vezes 1 vezes x, 3x. Menos ainda, 1 vezes 5 vezes y, 5y. Agora as diagonais principais. Agora o sinal de mais. X vezes 2 vezes 1, 2x. 3 vezes 1 vezes, aliás, y vezes 1 vezes menos 1, menos y. Mais 1 vezes 5 vezes 3, 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 3, 15. Então agora basta juntarmos os termos semelhantes. Então vai ficar menos 3, menos 3x mais 2x, vai ficar menos x. Menos y, menos 5y e menos y, vai ficar menos 6y. Agora
mais 2 e mais 15, 17. Então, igual a zero. Então, pessoal, essa aqui é a equação geral da reta que passa pelos pontos. Que passa pelos pontos 5 e 2, menos 1 e 3. Espero que vocês tenham entendido e vejamos mais um exemplo. Vejamos mais um exemplo sobre a equação geral da reta. Segundo exemplo, verifique se os pontos P de coordenada 2 e menos 1 e o ponto Q de coordenada menos 3 e 5 pertencem à reta R de equação x mais 3y mais 1. Para que um ponto pertença a uma reta, basta que suas coordenadas satisfaçam essa equação. Então vejamos, a equação x mais 3y mais 1 igual a zero. Então, para que satisfaça essa equação, o ponto x e o y, eles também têm que, a igualdade tem que ser verdadeira, ou seja, esse primeiro membro também tem que ser igual a zero. Então, para isso, basta que a gente substitua o x e o y por 2, o x e o y menos 1, e para saber se satisfazem a equação. Então, vejamos, x mais 3y mais 1 igual a zero. Então, quem é meu x? É 2 mais 3 vezes, quem é meu y? Menos 1 e mais 1 igual a zero. Então, vai ficar 2 mais com menos é menos, menos 3 mais 1 igual a zero. Mais 2 mais 1 mais 3 menos 3, 0. Então aqui é verdadeiro. Portanto, o P pertence a R. Vejamos o ponto Q se também pertence a essa reta. Então, colocando aqui a equação, x mais 3y mais 1 igual a zero. Quem é meu x? Menos 3 mais, quem é meu y? 3 vezes 5 mais 1 igual a zero. Então vai ficar menos 3 mais 3 vezes 5, 15 e mais 1. Menos 3 e mais 1, aliás, menos 3, 15 mais 1, mais 16, diferente, aliás, igual a zero. Então, menos 3 mais 16 vai ficar 13, que é diferente de zero. Portanto, o Q não pertence a R. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.